Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor para a nossa lição de número 29, Como Atrair o Sucesso. Nós estamos aqui semanalmente na Universidade do Sucesso e o nosso professor de hoje é Cavity Robert. 3 regrinhas que podem ajudá-lo a se tornar tão importante quanto quiser. Vamos lá então, como atrair o sucesso. Nas últimas 28 lições, você já recebeu mais informações precisas sobre autoafirmação do que recebe uma pessoa comum ao longo de toda a vida. No entanto, estas lições são apenas degraus na escada para o sucesso que você acaba de construir. Você e só você poderá vencer cada degrau com paciência, desejo, coragem e trabalho árduo. Ouça o que diz Cavity Robert, o mais influente orador da técnica de motivação pessoal nos Estados Unidos. Já ouvimos tanto a expressão subir a escada do sucesso, que às vezes se torna difícil entender o seu significado de forma simples. Você sabe que uma escada nada mais é do que um instrumento, uma ferramenta que usamos para atingir nossos objetivos na vida, mas vamos examinar as razões que fazem da escada algo de tão simbólico. Em primeiro lugar, uma escada destina-se ao uso na vertical e não na horizontal. É para ser usada numa ascensão. Além disso, não se pode subir uma escada a não ser vencendo um degrau de cada vez. Da mesma forma que as pessoas não atingem de repente o sucesso, mas tornam-se sucesso. Uma escada oferece apenas um meio de transporte progressivo. Usamos cada degrau como uma fundação ou suporte para atingir as alturas. Se tentarmos pular um degrau, um acidente pode vir a acontecer. Talvez a semelhança mais óbvia entre o nosso emprego e uma escada é a necessidade, em ambos os casos, de despender esforços para subir ou progredir. Nem todos se dispõem a fazer sacrifícios para atingir o topo da escada, mas não consigo atinar com alguém que tenha tão pouca ambição a ponto de não querer subir o suficiente para fugir ao congestionamento que ocorre ao pé da escada. Por volta de 1935, tive o privilégio de uma oportunidade que jamais esquecerei. Fui convidado para um banquete onde, para meu deslumbre, Will Rogers em pessoa faria um discurso. Foi uma das últimas vezes que falou em público, pois algumas semanas depois, ele e Willie Post deram início ao seu famoso voo ao redor do mundo. Todos nós sabemos da trágica morte que os esperava no Alasca. Bem, o Sr. Rogers não possuía a erudição ou o conhecimento acadêmico esperado dos que faziam prognósticos econômicos naquela época, mas em poucas palavras, deu um dos mais profundos conselhos que já ouvi. Já li um sem número de livros sobre o sucesso, já ouvi dúzias de áudios tratando do mesmo assunto, mas não acredito haver uma fórmula mais certa ou um plano mais apropriado de se chegar ao sucesso quando seguido de forma escrupulosa do que esta. Se você quer vencer na vida, ele disse, é muito simples. Conheça o que faz, ame o que faz e acredite no que faz. É isso mesmo, disse ele, é simples assim. Vejamos agora seu conselho com um pouco mais de profundidade. Conheça o que faz. Primeiro, procure conhecer o que faz. Não há nada que substitua o conhecimento. Em nossa abordagem ao conhecimento, precisamos entender que a preparação é um processo constante, sem fim. Deve estar sempre em movimento, nunca estático. O estudo deve estar sempre presente para a pessoa que deseja ter sucesso. Não há ponto de saturação. Os principais centros de pesquisas econômicas estão de acordo ao sugerirem que, tendo em vista as rápidas e sucessivas mudanças na economia, uma pessoa média, sob qualquer orientação e independente de seu campo de atuação, deve passar pelo menos por 4 processos de retreinamento em sua vida. Pense nisso que acabou de ouvir. O que ontem não era só certo, mas também plausível, hoje pode ser questionado e amanhã até ser considerado errado. É verdade que causa desilusão descobrir que assim que aprendemos um papel em nossas vidas, nos chamam subitamente para representar um outro, inteiramente diferente, sem tempo para ensaios, uma vez que o teatro da vida não pode parar com ou sem nossa presença. O conhecimento nos dias de hoje se acumula tão rápido, bem como as maneiras de fazer as coisas, que as pessoas precisam correr para manter sua posição. Até a virada do século, dizia-se que a acumulação do conhecimento dobrava a cada século. Já no fim da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento dobrava a cada 25 anos. E hoje, todos os centros de pesquisa nos informam que o volume de conhecimento em existência no mundo dobra de 5 em 5 anos.
Como ficam hoje as pessoas que acreditam que podem sobreviver mantendo-se estacionárias? O verdadeiro sucesso é uma viagem e não um destino. As exigências contínuas de readaptação constituem hoje um desafio que não existia anteriormente. A preparação já não é mais uma coisa que se deve deixar guardada na gaveta e esquecida. O próprio sucesso já assumiu uma nova definição. Pode até ser denominado hoje em dia como uma preparação contínua e constante de nós mesmos para enfrentarmos as constantes e contínuas mudanças do nosso sistema. Ou seja, hoje o sucesso é uma viagem ou processo e não uma destinação ou fim. Além disso, ao fazer esta viagem, a coisa importante é que devemos seguir em frente de forma constante. Isso mesmo, a realização progressiva de um objetivo pré-determinado. E o nosso crescimento não deve ter fim. Qualquer pessoa escolher uma meta de vida que seja totalmente realizável já terá definido suas próprias limitações. Quando paramos de crescer, começamos a morrer. Os horizontes da mudança. Para uma criança viajando em qualquer estrada, constitui um mistério confuso o fato de que ela não pode nunca alcançar o horizonte. Da mesma forma, ninguém hoje pode se manter em dia com os horizontes das mudanças. O máximo que podemos fazer é caminhar na direção desses horizontes. Tenho certeza de que é uma bênção o fato de que o nosso objetivo excede ao nosso alcance. Se nossas ambições da vida podem ser plenamente realizadas, é porque não estabelecemos como meta chegar à Lua. Faríamos uma grande injustiça se tentássemos representar essa viagem como um caminho de rosas. É uma rota de peregrinação cheia de obstáculos e sacrifícios. A única garantia que fornecemos é que se a pessoa está disposta a enfrentar riscos da estrada, ela se fortalecerá com a viagem e se preparará para acompanhar a mudança dos tempos. E assim, antes de mais nada, precisamos adotar o princípio de que para nos familiarizarmos com estes tempos de constantes mudanças, temos que seguir um programa contínuo de autoaperfeiçoamento, uma viagem interminável rumo aos novos campos do conhecimento e da instrução. Recentemente, o presidente de uma das maiores companhias de extração de borracha fazia um discurso. Após terminar, colocou-se à disposição do auditório para responder perguntas e um jovem sentado na fila da frente interpelou-o. Seria uma pergunta muito pessoal se eu lhe pedisse para explicar como se tornou presidente desta enorme empresa? De forma alguma, foi a resposta do presidente. Eu trabalhava num posto de gasolina e não tinha muita chance de subir na vida. Um dia li que se uma pessoa quer progredir, deve procurar saber tudo o que puder sobre o produto com o qual trabalha. Assim, numa de minhas férias, fui à fábrica e vi como faziam os pneus de borracha, reparando como manipulavam as tiras de nylon. Em outras férias, fui à África e vi como plantavam os seringais e como tiravam do tronco de cada árvore o látex precioso. De forma que, ao me referir ao produto que vendia, já não dizia foi o que me disseram ou foi isso que li. Ou ainda acho que é isso. Não, eu dizia, sei que é assim, já estive lá. Vi como colocam as tiras de nylon para produzir o melhor pneu, protegendo sua família no caso de perfurações súbitas. Vi como é feita a extração da borracha crua destinada a fazer o melhor pneu do mundo. Não há força no mundo, continuou, que tenha tanto impacto quanto a declaração de conhecimento que uma pessoa faz baseada na experiência e na confiança. Um homem que sabe e que tem consciência de que sabe, fala com uma autoridade sem igual. O mundo abre caminho para um homem que sabe o que está fazendo. Só uma riqueza na terra. Certa vez Lincoln disse: quanto mais velho fico, mais me asseguro de que só há uma riqueza, uma segurança neste mundo, a que se encontra na habilidade de uma pessoa em executar bem uma tarefa. Mas não parou aí. Ele ainda completou dizendo: e antes de mais nada, esta habilidade deve começar com o conhecimento. Conhecimento superficial não basta. Deve ser profundo o suficiente, de forma a permitir uma análise rápida da situação e conduzir a uma decisão imediata. Nessa nossa moderna economia de hoje, rápida e competitiva, normalmente não temos tempo para refletir sobre cada situação e dedicar a ela o cuidado e atenção que desejamos. Mesmo assim, insisto que um conhecimento superficial não é suficiente.
Além do mais, uma pessoa que tenta substituir o conhecimento por macetes, artimanhas e jeitinhos, descobre que no fim volta-se tudo contra ela, como um bumerangue, e descobre-se num beco sem saída. Vamos, portanto, nos lembrar do sábio conselho de Will Rogers: se queremos vencer, primeiro devemos conhecer o que fazemos. Tenho pena de quem pensa poder substituir o conhecimento fundamental pela influência, personalidade ou qualquer outra qualidade. Ame o que faz. Qual foi mesmo a segunda instrução de Will Rogers? Não só conheça o que faz, mas ame o que faz. Para que estamos trabalhando? Amamos nosso trabalho ou só o fazemos pelo dinheiro? Se é o segundo caso, então estamos sendo mal pagos independente do quanto ganhamos, além do fato de que esta será a única razão de nosso trabalho pelo resto de nossa vida. Todos gostam de fazer negócio com uma pessoa otimista. Só podemos ser otimistas se gostamos do que fazemos. Nada nos martiriza mais do que ter um pessimista ao lado, uma pessoa que está sempre descobrindo os defeitos e criticando todo mundo. Todos nós conhecemos esse tipo de gente. É como se sua mente exalasse mau cheiro. Como se sozinho fosse um tribunal de perdas e danos em sessão permanente. Critica tudo e todo mundo. Você lhe pergunta como vão os negócios e ele diz: bem, recebi uma encomenda na segunda, na terça não vendi nada, quarta furou a encomenda que recebi na segunda. Então, terça-feira foi meu melhor dia. Estive recentemente em Boston para um congresso. Fui expulso do hotel depois de 2 dias. E eu que pensei ter feito a reserva por 3 dias. Ao descer pelo elevador, este parou no 7º andar, mas nada aconteceu. Fiquei irritado. Eu estava com pressa, pois ia pegar um avião. Disse então: vamos logo. Nada aconteceu. Repeti com firmeza: vamos, entre, não temos o dia todo. Ainda nada. Finalmente gritei: entre logo, vamos embora, eu estou atrasado. Naquele momento, um senhor de ar distinto, completamente cego, entrou lentamente no elevador, guiando-se com uma bengala branca. Eu tive uma sensação horrível. Tinha de dizer alguma coisa, então eu pigarreei e disse: como está passando hoje? Ele sorriu e respondeu: estou agradecido, meu amigo, agradecido. Não pude dizer mais nada, estava engasgado. A minha impaciência e preocupação tornaram-se ridículas. Aqui estava um homem que, dando graças às trevas, enquanto eu praguejava em plena luz. Nem me importava mais de perder o avião. Naquela noite, pedi em minhas preces a graça de poder algum dia ver tão bem como aquela pessoa. Na verdade, ao acordarmos a cada manhã e constatarmos que nosso nome não consta dos obituários, deveríamos ficar tão gratos que nos manteríamos felizes o resto do dia. Podemos dizer alguma coisa agradável a respeito de qualquer pessoa ou de qualquer assunto em uma conversação. Se não podemos, então é melhor ficar calado. Nada está totalmente errado. Vamos seguir o conselho de Will Rogers. Vamos procurar sempre um pedacinho maior da vida, um pouco mais do jardim do Éden. Vamos procurar as coisas mais agradáveis da existência. O grande Will Rogers era conhecido por nunca criticar. Por quê? Porque nunca encontrara um homem de quem não tivesse realmente gostado. Acredite no que faz. Disse Will Rogers: conheça o que faz, ame o que faz. Mas não parou aí. Foi mais além ao dizer: acredite no que faz. O máximo da persuasão humana. Vou lhe dar, nas poucas frases que se seguem, o mais importante princípio de persuasão humana que já foi enunciado. Nada existe que lhe chegue próximo. Se há algo que vale a pena você lembrar, aqui está. As pessoas são persuadidas mais pela profundidade da convicção do que pela intensidade da sua lógica, mais pelo seu próprio entusiasmo do que por qualquer prova que possa oferecer. Se eu pudesse descrever a arte da persuasão numa frase, seria assim: e estou certo de que teria razão. A persuasão é converter as pessoas não à nossa maneira de pensar, mas à nossa maneira de sentir e crer. E se a crença de uma pessoa for bastante sincera e profunda, ela caminha num clima de aceitação positiva. Abriga uma obsessão que não pode ser negada. A pessoa mais persuasiva do mundo é o homem que tem uma crença fanática numa ideia, num produto ou num serviço. O denominador comum de todos os grandes homens da história é que acreditavam no que faziam.
Se pudéssemos escolher apenas um farol para guiar nossos passos nas areias movediças perigosas do futuro, este seria a luz reveladora da dedicação. Já se disse que as palavras são os dedos que amoldam a mente do homem. Palavras, no entanto, podem ser recusadas, mas uma atitude positiva que jorra a partir de uma crença sincera não pode. Primeiramente, você mesmo deve acreditar na ideia. Já ouvi pessoas dizerem: você acredita na clarividência, telepatia ou previsão psíquica? É uma coisa estranha, mas eu sabia que aquela pessoa ia aceitar minha ideia assim que entrei na sala. Você acha possível que eu tenha recebido uma transmissão de pensamento? A resposta é óbvia demais para necessitar de elaboração. A pessoa que ia apresentar a ideia já tinha realizado a grande venda. Ela própria aceitara a ideia de forma tão completa que estava praticamente hipnotizada pelos seus próprios poderes de persuasão. Por outro lado, ouvi outra pessoa dizer: não consigo explicar como, mas senti que aquele sujeito não me ia aceitar minha ideia, antes mesmo que eu abrisse a boca. É lógico que não ia. A pessoa que expunha a ideia não acreditava nela e deixava transparecer esta falta de crença. Estava simplesmente admitindo que não tinha entusiasmo pela ideia e, consequentemente, era impossível projetar entusiasmo. Volto a repetir: o mundo é um espelho e devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos, crenças e entusiasmo. Esse ponto vale muito a pena repetir, gente. O mundo é um espelho e devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos, crenças e entusiasmo. Não se deixe prender pela mediocridade. As únicas correntes e grilhões que nos impedem de realizar os sonhos de nossas vidas são os que nós mesmos moldamos na fornalha da dúvida e martelamos na bigorna da falta de crença no que dizemos ou fazemos. Will Rogers, que Deus o tenha, disse: conheça o que faz, ame o que faz, acredite no que faz. Onde poderíamos encontrar melhor bússola que dirija nossa vida? Não conheço nenhum conjunto de qualidades que contenha uma fórmula melhor para se seguir, uma bússola de orientação segura, do que esses 3 mandamentos de Will Rogers. Estude-os minuciosamente e tenha fé no seu papel de guia. Esses 3 mandamentos só podem levar você ao sucesso. Grande beijo e a gente se vê na próxima aula.